Imagina que você é uma pessoa completamente fora dos padrões. Você é um cara baixinho, gordo, desajeitado, sem carisma. Até que um dia você acorda no corpo de uma pessoa completamente dentro dos padrões. Um cara alto, bonito, musculoso. Bom, é isso que acontece com Park Hyun, que é o protagonista de Lookism, um anime da Netflix que tá agora com 8 episódios. Esse anime é a adaptação de um manhwa, também com esse mesmo nome, Lookism. E assim, eu não acompanhava o manhwa e eu nem vou, porque ele tá com 400 episódios. Sinceramente, eu não vou ter tempo de ler tudo isso. Mas a Netflix adaptou os primeiros 27 capítulos do manhwa e esses 27 capítulos eu fiz questão de ler pra poder comentar com um pouco mais de embasamento pra vocês. O que é um pouco estranho, porque assim, se 27 capítulos foram adaptados em 8 episódios de uma temporada, a Netflix vai precisar de que umas 10 temporadas pra adaptar todo o arco principal do Park Hyun ali, porque depois de acho que 300 capítulos começa uma outra história. Então assim, achei um pouco confuso, mas tudo bem. E aqui eu vou resumir o anime. Então assim, no final do vídeo eu faço aí uma comparação com o manhwa, mas não é exatamente o objetivo desse vídeo, tá? E se você é uma pessoa que é sensível a questões como bullying, eu sugiro que você talvez não assista esse vídeo, porque eu vou resumir o anime, e o anime é baseado no manhwa, que acontece coisas desse tipo, envolve bullying, envolve violência gráfica, então fica aí o aviso de gatilho pra quem for sensível. Bom, o Park Hyun, ele é literalmente um saco de pancada. Na escola, ele é abusado por todas as pessoas, tanto caras que batem nele, quanto meninas que também aproveitam disso, não só na questão física, mas também psicológica, então ele é abusado de todas as formas, e ele tá cansado disso. Até um dia que ele fica tão enfesado dessa vida, que ele acaba pedindo pra mãe dele pra mudar de escola. Só que a mãe dele diz que não tem como eles fazerem isso, porque eles são muito pobres, já foi difícil achar aquela casa naquele lugar, então eles estão numa situação bem complicada. E ele fica muito bravo, acaba brigando com a mãe, ele desconta a raiva dele nela, infelizmente. Só que depois dessa briga, a mãe dele acaba refletindo um pouco e ela decide que é melhor ela mudar ele mesmo de escola. Nisso, ela vai até a escola dele no dia seguinte, só que o que acontece é que ela acaba presenciando uma situação em que ele tá ali sofrendo bullying, não só bullying, como violência física também de outros alunos, e ela acaba tentando defender ele, o que dá mais motivo ainda para as pessoas tirarem sarro dele, porque, né, teve que ser defendido pela mamãe, então ele acaba sofrendo muito mais por causa disso, e ela decide que vai mesmo trocar ele de escola, mesmo eles estando numa situação financeira completamente instável, mas pela situação que ela viu em que ele tava, ela mandou ele para outro lugar para estudar, uma região um pouco mais afastada, e também acabou mandando ele para morar sozinho. Então ela meio que vai ajudar ele com essa questão financeira, o que a gente obviamente já entende que ela vai ter que se anular para isso, porque eles já estão numa situação extremamente precária. Bom, eu não sei o quanto do anime eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, sem que a Netflix acabe derrubando o meu vídeo, mas eu vou fazer o meu melhor. Então o Park Hyun acha que agora ele vai começar uma vida nova, que as coisas serão diferentes, aquilo que a gente também sente quando a gente faz uma mudança muito grande, quando, sei lá, muda de escola, muda de bairro e etc. Só que as coisas não mudam, porque o problema entre aspas, não é o local onde ele morava ou a escola onde ele estudava. O problema tá nele. Não nele exatamente, né? A gente vai entender mais pra frente que o problema tá na sociedade. Mas até então o problema é o Park Hyun, porque ele continua sendo desprezado pelas pessoas, continua sendo maltratado, sofrendo bullying. Acontece uma situação ali completamente gratuita, onde ele apanha de um cara só por ele ter esbarrado numa garota, que no caso tava saindo com ele. E enquanto ele apanhava na rua, as pessoas filmaram e esse vídeo viralizou. Então ele fica super mal, vai pra casa bem chateado, porque, né, ele achou que ia começar de novo uma vida do zero. E tá acontecendo as mesmas coisas mais uma vez. Só que quando ele dorme e acorda e vai se olhar no espelho, ele tá num corpo de uma pessoa completamente dentro dos padrões. Ele tá ali no corpo de um cara alto, musculoso, forte e bonito, muito bonito. Então, alguma coisa aconteceu ali, algo obviamente fantasioso, né? Mas a gente não tem uma explicação sobre o que significa aquilo, de onde veio. E sinceramente eu não sei se precisa, nem se um dia tem, não sei se rola isso no manhwa, se mais pra frente rola uma explicação. Mas ele percebe que na verdade o corpo antigo dele tá ali no quarto também. Então ele entra em pânico, ele fica tentando descobrir o que tá acontecendo e ele já percebe de cara algumas coisas. Então rapidamente o Park Hyun percebe que a troca de corpo acontece quando ele dorme. Então se ele tá no corpo do cara padrão e ele dorme, ele acorda no outro corpo, que eu vou chamar de corpo 1 e corpo 2. Corpo 1 é ele fora do padrão, é o corpo que ele sempre teve, e o corpo 2 é o corpo do Park Hyun modelo. Então obviamente ele ainda vai começar a ir pra escola, ele ainda não tinha ido, ele vai usar o corpo novo dele pra poder chegar na escola e ter uma situação de vida diferente. Então ele chega bonitão, igual a Sharpay em High School Music, desfilando pela escola, e todo mundo obviamente pagando pau porque ele é bonitão. E aí quando ele chega na escola, a gente é apresentado pra alguns personagens que eu vou dizer aqui mais ou menos, mas eu vou
me aprofundar neles mais pra frente. Então ele conhece o Zack, que foi o cara que bateu nele quando ele tava lá, quando ele acabou esbarrando naquela menina. Então esses dois personagens, tanto o Zack quanto aquela menina que ele tava saindo, estudam na mesma sala que o nosso protagonista, na incrível coincidência. Então o Zack é um valentão que bateu nele, só que ele não reconhece o Park Hyun nessa nova forma dele, no corpo 2. A gente tem ali a Hana, que é uma garota que já vai super se oferecendo pro Park Hyun e apresenta ali a escola e etc, as pessoas. Tem também um loirinho que eu não vou lembrar o nome dele, que a gente só sabe que ele não conversa com ninguém, ele não fala nada, não sei se ele é mudo, mas ele é muito rico, e eu ainda não entendi qual é a dele. E também tem o Vasco, eu não tenho certeza da pronúncia. Mas é um cara que parece um valentão, mas esse não é um valentão, ele na verdade protege as pessoas que são ali vítimas de bullying. Então o Park Hyun aproveita que como ele tem 2 corpos, ele vai conseguir arrumar um emprego de meio período, porque quando ele tá usando um corpo, o outro tá dormindo, ou seja, ele não precisa exatamente descansar, porque sempre tem um corpo dele que tá descansado. Enquanto ele fica ali, sei lá, umas 12 horas usando um corpo, quando ele vai dormir e troca de corpo, o outro corpo tá descansado. Então ele consegue trabalhar e ir pra escola, então ele tá acordado 24 horas por dia, porque sempre tem um corpo descansado. Então ele usa o corpo 1 pra trabalhar numa loja de conveniência, ali que fica perto do local onde ele mora, onde tem a escola. E aí um dia chegam os colegas de escola dele, que, lembrando, não reconhecem ele nessa forma, porque ele vai pra escola com o corpo de modelo, e eles querem comprar cigarro, só que eles são menores de idade e o Park Hyun sabe disso. Então ele acaba não vendendo. Eles encrencam com ele, acabam dando uma surra nele ali na loja, tiram uma foto dele pra poder chantagear, pra ele não contar pra ninguém o que eles fizeram. Bom, no dia seguinte o Park Hyun chega na escola e ele vê que esses colegas que foram lá na loja pra bater nele estão ali rindo numa rodinha e mostrando a foto pra todo mundo e tirando sarro daquele garoto, do cara que trabalhava na loja de conveniência, que é o Park Hyun. E ele tava até se segurando, mas um daqueles caras acaba fazendo um comentário sobre a mãe do Park Hyun. Ele acaba entrando na conversa e fala que eles não deveriam estar fazendo aquele tipo de coisa. Nisso, o Zack, que é aquele cara que já bateu nele, que é um nervosinho, que luta boxe, então ele acha que pode bater em todo mundo, levanta e começa a arrumar confusão com o Park Hyun. E eles decidem não, né? Ele parte pra cima dele e eles começam uma luta física corporal. Só que por algum motivo, além do Park Hyun ter ficado bonitão, ele aparentemente também ficou muito forte e rápido. Então, ele não apanha pro Zack. Na verdade, ele consegue bater no Zack e o pessoal filma, então ele acaba ficando mais popular ainda na escola. Inclusive o Park Hyun fica tão popular que ele acaba começando a andar com aqueles caras, porque eles começam a meio que respeitar ele depois que ele deu uma surra no Zack, e até o Zack começa a andar com ele. Eu não entendi muito bem essa evolução de personagem, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, que aqui eu tô só resumindo o que aconteceu, mas o Zack meio que tem um arco ali de redenção que eu achei que foi tão apressado e sem sentido, mas enfim, continuando. Eles até saem pra beber, nesse dia até o Zack tá junto e ele fica muito bêbado e ele acaba falando pro Park Hyun que ele tem inveja dele. Então tem ali um tipo de construção de uma amizade estranha, mas tem. Bom, temos também um outro personagem chamado Basco, que eu já comentei que ele é um valentão. Na verdade ele não é um valentão, ele parece um valentão, só que ele é um cara super do bem, ele ajuda as pessoas, ele ajuda ali os carinhas que estão apanhando. Nem sempre ele entra na frente para defender eles, mas ele se oferece algumas vezes para treinar essas pessoas. Ele diz que eles precisam ter um condicionamento físico melhor. E o Basco conhece tanto a versão do Park Hyun, a versão 1, quanto a versão 2. Porque a versão 1 é a que trabalha na loja de conveniência. E esse cara vai lá algumas vezes. Inclusive tem uma situação, ele acaba defendendo o Park Hyun e os outros carinhas que estavam ali sofrendo bullying dessa galera do mal. E ele conhece o Park Hyun versão modelo porque estuda com ele na escola. Ele não é colega de sala, mas estuda na mesma escola. Rola alguns mal entendidos por ali. Inclusive o Basco, ele protagoniza algumas das cenas mais engraçadas da animação, pelo menos. Eu não sei se no manhwa ele também é o centro ali da parte de comédia, mas aqui no anime ele é muito engraçado. Como ele não sabe que o Park Hyun é a mesma pessoa ali nos dois corpos, ele acha que um tá fazendo bullying com o outro. No caso, o cara bonitão tá fazendo bullying com o cara que trabalha na loja de conveniência. E aí eles acabam até lutando uma vez por causa disso. Mas esse personagem, o Basco, eu achei que ele foi muito melhor trabalhado. Ele tem ali um arco interessante de desenvolvimento. Ele na verdade ajuda o nosso protagonista a ter um pouco de desenvolvimento. Tem algumas cenas dramáticas que também envolvem ele, então eu achei bem legal esse personagem. E enquanto isso na escola, tem uma galera que tá ficando incomodada com o Park Hyun, porque ele tá começando a andar com os caras que sofrem bullying. E como ele é muito popular, enquanto esses caras estão perto dele, o pessoal não chega ali pra atacar essas pessoas. Então ele tá meio que protegendo essa galera que ali infelizmente era vítima desse tipo de situação. Daí tem uns caras que planejam ali fazer uma emboscada e dar uma surra nele. Então eles vão lá pro beco pra esperar quando o Park Hyun estiver passando e eles vão dar uma surra nele. Só que nesse dia era aniversário do Park Hyun. E aí ele faz uma ligação pra mãe dele via celular. E o cara loirinho que eu tinha dito lá no começo, ele ouve a ligação.
E como ele já tinha percebido que o Park Hyun era uma pessoa boa, que tava ali ajudando a galera que era vítima, ele acaba fazendo uma boa ação, até porque ele é muito rico, ele tem muito dinheiro. Então quando o Park Hyun tá indo embora, ele aparece ali com uma bolsa cheia de roupas, e aí o Park Hyun agradece. O loirinho não fala nada, não sei se ele é mudo de fato, ou se ele é só muito tímido. Eu acho que ele é muito tímido. Então ele deixa ali uma bolsa com um monte de roupa cara, de grife. E quando ele sai de carro, ele percebe que tem mais um monte de bolsa com roupas ali. Então assim, o Park Hyun estourou no norte. Ganhou um corpo novo, ganhou um monte de roupa de grife. E a galera que tava no beco, que pretendia dar uma surra nele, a gente vê uma cena onde eles estão todos ali no chão, estatelados, porque o loirinho foi lá e deu uma surra neles. Quem é esse loirinho? Eu não sei, mas eu acho que ele vai ter um papel importante mais pra frente na história. Eu achei que esse cara até tinha um crush no Park Hyun, porque tem uma cena ali que tem um monte de papel no chão, rabiscado, que ele tava tentando escrever um bilhete de feliz aniversário e acabou não conseguindo, porque ele tem ali uma timidez. Então fiquei na dúvida se ele tinha um crush no cara ou se ele só queria ser amigo. Bom, continuando na história, a gente conhece mais um personagem chamado Do Hwa. Esse cara era fisicamente muito parecido com a primeira versão do Park Hyun, o primeiro corpo dele. Fora do padrão, gordo, baixinho. E o Park Hyun começa a andar com ele. Só que esse cara, o Do Hwa, ele tava meio assim com o pé atrás, porque ele achava que o Park Hyun só queria acabar usando ele de alguma forma, como os caras ali faziam. Porque além de sofrer bullying, ele era obrigado a fazer tarefas pros caras, como por exemplo, lavar o uniforme que eles usavam ali pra praticar esporte. Então o Do Hwa no começo tava achando que o Park Hyun só era um aproveitador. Mas com o tempo ele percebeu que ele era uma pessoa boa, só queria mesmo manter uma amizade com ele, porque... Por que não, na verdade, né? As pessoas ali se afastavam dele só por causa da aparência. Mas como o Park Hyun conseguia sentir empatia por aquelas pessoas porque ele já tinha ficado naquela situação, então ele quis manter uma amizade com eles porque sim. O Do Hwa, ele tinha um sonho de ser rapper, então ele vai ali fazer um teste, só que ele acaba não passando porque um outro colega deles, da mesma escola, consegue a oportunidade na gravadora, porque obviamente o cara tava dentro do padrão, era bonitinho, alto, então eles nem deixam o Do Hwa fazer um teste na gravadora pra cantar ali o rap dele. E infelizmente ele vai ter que conquistar as coisas na base do trabalho árduo. Então a gente vai ter um festival na escola, vai ter um desafio de música, as pessoas vão poder cantar, e o Do Hwa queria cantar o rap dele. E aí tem esse dia que o Park Hyun ficou até mais tarde pra limpar a sala de aula dele e ele tava cantarolando e o Do Hwa ouviu. Daí, por ele ter ouvido, ele gostou do que ele ouviu, da voz do cara, e chamou ele pra cantar junto na música no festival. O Park Hyun ficou um pouco inseguro no começo, mas depois ele acaba topando e eles vão cantar junto ali, eles começam a treinar. Enquanto isso, o Do Hwa, um outro cara que também era vítima de violência ali na escola, e o Park Hyun, a versão que trabalha na loja de conveniência, eles acabam se conhecendo, esses três, e eles meio que formam uma amizade muito bacana, que eu achei uma amizade assim, surgiu de forma muito espontânea, então eu achei bem legal. E só que eles não sabem que aquele cara da loja de conveniência é o mesmo Park Hyun que defende eles na escola. Eles acabam comentando com a versão da loja de conveniência do Park Hyun que na escola eles têm esse amigo que protege eles, que defende eles, e o Park Hyun consegue perceber o quão é importante aquilo que ele tá fazendo pra ajudar essas pessoas. Agora sim, o Do Hwa, ele é uma das pessoas que mais sofre agressão ali dentro da história. Pra mim, ele sofre tanta agressão quanto o Park Hyun quando ele tava ali no primeiro corpo dele. E a gente tem algumas cenas que são, assim, muito pesadas. Eu depois vou comentar mais pra frente sobre a comparação com o manhwa, que eu acho que no manhwa tava bem mais pesado ainda. No anime eu acho que eles amenizaram até. Mas por isso que eu deixei o alerta de gatilho, porque ele recebe xingamentos muito pesados, muito ofensivos, que, assim, foi difícil até pra mim assistir. Então, eu recomendo que vocês tenham descrição na hora de assistir esse anime, tá? Bom, tem um dia que tava acontecendo uma situação que o Do Hwa tava até apanhando ali desse outro cara que conseguiu a vaga dele lá na gravadora pra ser cantor também, que eu esqueci o nome desse carinha. E as pessoas estavam vendo e ninguém tava fazendo nada. Até que o Park Hyun chegou e ele falou, ah não, agora deu. Aí ele foi lá defender o cara e ele fala, tipo, pra eles pararem de bater no Do Hwa, que só tava querendo viver a vida dele, gente, só isso. E esse cara rapper, que tava ali com óculos escuros, e os dois carinha que ficavam seguindo ele pra cima e pra baixo, já queriam entrar em luta física ali com o Park Hyun. Daí quem se junta com ele é o cara loirinho, que já tinha dado uma surra na galera lá no beco, e aparece ali também o Zack. E é por isso que eu disse que eu não entendi muito bem esse arco de redenção dele. Porque no começo ele chegou a bater no Park Hyun, naquela versão do corpo mais baixinho e gordo. Ele fazia bullying na escola. Ele foi um dos caras que tirou a foto lá do Park Hyun na loja de conveniência e tava usando isso pra chantagem, tava mostrando pros colegas. E aí a gente teve uma evolução que eu não reparei acontecendo. Eu não vi essa evolução acontecendo durante a história ali, pra ele se juntar nesse momento, junto com o Park Hyun, só pela amizade dele com o cara, e defender o Do Hwa que tava ali apanhando. Então esses três chegaram ali pra defender o cara, e eles queriam partir pra cima. Nisso chega quem também?
o Basco e mais a galera dele, que eles eram de uma outra turma ali, então chegou um monte de gente. E eles já queriam ali peitar o carinha, o rapper. E aí o cara obviamente não aceitou lutar com eles, que ele ia levar um pau se ele lutasse com todo mundo. Aí ele fica bravinho, chuta a comida dos outros ali e vai embora. Eu achei essa cena foda? Achei. Mas o Zack ali me incomodou um pouquinho. Bom, no festival que rola no final da temporada, eles cantam ali a música deles. São os últimos a cantar. A música que eles cantam é bem legal. E embora o Park Hyun tava um pouco nervoso e inseguro no começo, ele acabou soltando a voz e arrasaram. Eles ganharam a competição. O outro cara que era rapper lá, que roubou a vaga do Hwa, também cantou o rap dele, mas perdeu. E ele ficou muito puto porque perdeu. E o empresário desse cara, que não tinha nem ouvido o Do Hwa quando ele foi lá fazer o teste, chegou ali elogiando eles, parabenizando e tudo mais, e aí veio com cartão pra dar pra eles. Só que aí ele vira e dá o cartão só pro Park Hyun, porque de novo, né, não importa a voz exatamente, embora o Park Hyun tenha cantado muito bem, mas o Park Hyun era bonito e o Do Hwa era fora do padrão, então ele não vendia. Por isso ele deu o cartão dele só pro Park Hyun, chamou ele pra ser cantor na gravadora dele, e o Park Hyun não aceitou, porque ele falou que eles eram uma dupla, que a música ali quem tinha criado tinha sido o Do Hwa, e que ele ia apoiar o Do Hwa e eles iam fazer pelo caminho mais difícil mesmo, porque ele não ia largar um amigo dele pra trás. Tem uma personagem misteriosa aqui também, que eu não tinha falado até agora, que no manhwa, pelo menos, eu achei que eram duas personagens diferentes, que eles juntaram numa só aqui, eu não tenho certeza. Mas foi isso que eu tinha entendido. E é uma personagem que ela aparece algumas vezes ali na loja onde o Park Hyun trabalha. Ela ali compra às vezes alguma coisa e dá pra ele também. Ela vê ele cantando e incentiva ele. E é uma garota muito rica. Tem um plot twist envolvendo ela no final da história. Se você não quer pegar spoiler, pula essa parte aqui do vídeo. Mas, quando chega ali nos segundos finais da primeira temporada, mostra que ela chega em casa e na cama dela tem uma garota muito parecida com ela, uma versão não padrão, então tem uma garota gorda, baixinha também, deitada do lado dela, o que fez com que eu pensasse que talvez aconteceu a mesma coisa com ela. Ela também acordou um dia e tinha esses dois corpos, um corpo padrão e um corpo não padrão, e aí isso deixa apenas mais dúvidas sobre por que isso está acontecendo e de onde isso vem. Dito tudo isso, agora eu vou para as minhas considerações finais, tá? A animação é muito legal, são 8 episódios, então é bem curtinho, os episódios têm mais ou menos 25 minutos, então eu achei super tranquilo de assistir de uma vez só. A animação eu achei ok, mas também eu acho que não precisa de tanto esforço visual por enquanto, até porque não tinha tantas cenas de luta assim. Teve ali um pouco de CGI em um dos personagens, no Basco, porque ele tem muita tatuagem, então quando tava mostrando ele sem jaqueta, de camisa regata, eles colocaram ali um CGI pra não ter que ficar animando a tatuagem que ele tinha no braço. E tudo bem, gente. Mas assim, tinha um CGI ali e eu odeio CGI, isso sempre me incomoda. Mas como esse anime é um drama, não é um anime de ação, tudo bem, a gente deixa passar. Agora, a comparação entre o manhwa e o anime. O manhwa, na minha opinião, não é tão bonito quanto o anime, esteticamente falando. O design dos personagens e tudo mais. Obviamente que, né, o autor melhorou o traço dele, tanto que se você pegar os primeiros capítulos e os mais recentes, que já tem mais de 400, você vai ver que no 400 parece que é outro mangá, que é outro manhwa, outra história. Mas é normal porque a gente vai evoluindo o desenho e isso acontece. Eu não gostei tanto do traço do começo do manhwa, mas mesmo assim eu li até o capítulo 27, que é até onde o anime adapta. Eu senti uma diferença entre o manhwa e o anime. Eu senti que o anime deu uma amenizada no contexto geral. No manhwa, as coisas são bem mais monocromáticas. As cores, o cenário, o design dos personagens, é tudo mais monocromático, tipo meio cinza. Não são cores tão saturadas. E no anime, principalmente nas partes ali que eles quiseram trazer um pouco de comédia, por exemplo, quando ele chega bonitão na escola, tinha muita cor, tudo muito florido. Eu entendi que, né, é uma adaptação, então não vai ser idêntico ao manhwa. Mas eu acho que no manhwa a gente tem essa vibe de desconforto do personagem, mesmo nesse momento em que ele tá ali com o corpo padrão dele, aproveitando aquela situação. E eu senti que na animação isso ficou meio de lado, porque, ele trocou de corpo e tava tudo certo, beleza, tudo colorido, engraçado, hahaha. Mas o anime trata de uma questão pesada, que é o bullying. Então eu achei que não fez muito sentido essas cenas coloridas. Mas assim, isso é só uma observação minha, um gosto pessoal meu. Eu curti muito a mensagem que o anime quis mostrar, não só o anime, mas como o manhwa, eu acredito que também quer passar a mesma mensagem. O lance do personagem conseguir navegar entre esses dois mundos e fazer a gente perceber que, né, perceber não, porque a gente meio que já sabe disso, só que a gente às vezes deixa passar batido porque não afeta a gente diretamente. Então, acontece, mas a gente finge que não vê. Pessoas que estão dentro do padrão de beleza, não só dentro do padrão, né? Porque eu não sou um padrão de beleza, mas ainda assim eu tô dentro de um padrão. Eu sou alto, eu sou magro, então eu não tô dentro dos padrões de beleza de rosto,
Mas ainda assim, eu consigo coisas mais fácil do que pessoas que estão completamente fora do padrão e mais marginalizadas, como, por exemplo, pessoas gordas, pessoas mais baixas, pessoas que fazem parte de qualquer minoria. Mas temos aí a questão da passabilidade, então se eu ficar quietinho de boca fechada, ninguém vai me atacar, fazer nada. Enquanto isso, tem pessoas que não têm essa passabilidade, porque não tem como uma pessoa gorda, uma pessoa baixa, uma pessoa negra mudar suas características físicas assim. Então, não tem o que fazer. E essas pessoas são marginalizadas sim. Às vezes a gente não vê, ou a gente não se importa mesmo, né? E o Park Hyun ali, ele acabou conseguindo fazer uma diferença, porque as pessoas ao redor, por exemplo, o cara loirinho ali, o Zack e o Basco, mesmo o Basco ele tentava ajudar essas pessoas. Mas ainda assim, naquela situação em que o Do Kwon tava apanhando ali no meio do refeitório, tava todo mundo vendo e ninguém fez absolutamente nada, precisou uma pessoa se levantar, que foi o Park Hyun, pra poder ir lá e defender o amigo dele, para poder outras pessoas irem também. Então você só precisa que uma pessoa crie coragem de peitar ali uma situação para fazer com que outras pessoas ao redor percebam que elas precisam também fazer alguma coisa em relação àquilo. No caso do bullying, acontece isso na escola, acontece isso no local de trabalho, acontece isso na família. E às vezes a gente vê uma situação dessa acontecendo, mas a gente não fala nada porque talvez medo, talvez, não me afeta diretamente, mas tá errado e ponto. E eu achei muito legal a parte do Basco querendo ensinar aqueles garotos que apanhavam ali a se defender. Ele sempre se prontificava a treinar eles fisicamente, treinar para eles ficarem mais fortes e treinar para eles saberem lutar não para bater, mas para se defender. E eu acho que isso é uma questão que é muito importante. Eu sei que tem toda a questão de que não se resolve violência com violência. Isso é óbvio, né, gente? Você também não vai conseguir evitar a violência se você simplesmente ficar parado apanhando. Então, no mundo ideal, o certo seria você contar para alguém que tá numa situação de autoridade, como por exemplo um professor na escola, ou um chefe, um gerente no local de trabalho. Mas a gente sabe que muitas das vezes, simplesmente falar não resolve, né? Então, às vezes é só piora a situação. Então, eu acho sim que pessoas que sofrem bullying ou que estão em situações propensas a isso, como por exemplo, pessoas que são fora do padrão de beleza e que podem em algum momento se tornarem alvos de chacota, vocês precisam sim fazer academia, fazer um judô, fazer um muay thai, aprender a se defender, porque vocês não têm que ser saco de pancada de ninguém. Se tá acontecendo uma situação assim, você tem que falar pra alguém, e se não resolver e acontecer uma situação em que você precisa de força física pra se defender, você vai se defender sim, e você não tá errado se você fizer isso. Não é só no caso de alguém agredir você fisicamente, porque você todo dia ser xingado, ser menosprezado, ser feito de chacota, você não vai conseguir se defender só xingando a pessoa de volta. Às vezes ela precisa aprender de uma outra forma. E eu não tô aqui incentivando a violência, eu tô dizendo que vocês precisam se defender sim. Agora eu quero falar mal do desenvolvimento do Zack, porque eu não aceito que esse personagem era um cara que praticava bullying, era um cara que batia nos outros, que tava o tempo inteiro com raiva de tudo, Deus e o mundo. E aí do nada ele apanhou pro Park Hyun, se tornou amigo do cara porque ele levou um pau. E depois quando o Park Hyun foi defender ali o pessoal que tava sendo vítima de violência, ele foi também ajudar. Tipo assim, é assim que vocês héteros conseguem fazer amizade, se resolvem, vocês dão um socão na cara do outro e, agora eu respeito ele, porque ele me deu um socão na minha cara e me venceu numa luta. Não faz muito sentido. Então assim, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa ali, algum detalhe em algum momento, eu não curti isso. Se você prestou mais atenção do que eu, deixa aqui nos comentários se eu perdi alguma coisa, alguma cena em que mostra essa evolução do Zack. E uma outra coisa que eu fiquei meio assim é que, basicamente, todo mundo ali tava com muita raiva o tempo inteiro, tipo, todos os personagens estavam sempre com muita raiva e dispostos a brigar. Tudo bem, estamos falando de homens, de adolescentes, cheios de hormônio. E também eu creio que a gente tá ali vendo a história do ponto de vista do Park Hyun. E ele sempre foi uma pessoa que sofreu violência vindo dos outros. Então, talvez essa questão de a gente ver todo mundo o tempo inteiro com muita raiva e predisposto a uma briga seja a forma como o Park Hyun vê as pessoas. Ele vê as pessoas sempre como uma ameaça e sempre dispostas a agredir ele, porque ele sofria realmente agressão o tempo inteiro. Então eu não sei se de fato as pessoas eram ali tão agressivas quanto pareceu na animação, ou se aquilo era um ponto de vista só do Park Hyun. E uma outra coisa que me incomodou um pouco é que pelo menos até agora a gente não teve o desenvolvimento de nenhuma personagem feminina. A única que a gente teve foi a mãe dele, que a pobre tava se lascando ali pra poder manter o filho morando numa outra casa. Ela tava tendo que trabalhar até mais tarde. Ela tava levando papelão pra juntar e vendendo ferro velho. Então ela tava toda fodida. Mas assim, tirando a mãe dele, que também não aparece tantas vezes assim, a gente não tem evolução de nenhuma personagem feminina. Tem só aquela garota que apareceu de vez em quando e ficou ali no ar se ela realmente tá numa situação igual a do Park Hyun. Então talvez nas próximas temporadas a gente tenha o desenvolvimento dela. E outra coisa que eu curti muito foi a amizade que aconteceu ali de forma espontânea entre aqueles três personagens.
personagens, o Park Hyun, uma versão que trabalha na loja de conveniência, o Do-hwa e o outro garoto que eu esqueci o nome. Eles desenvolveram uma amizade não porque todos eles eram vítimas, mas sim apesar dessa situação em que eles eram vítimas. E eu acho isso muito legal porque assim, quando você tá nesse tipo de situação, você precisa de uma rede de apoio, que o Park Hyun não tinha até então. Depois que ele conheceu esses garotos que estavam na mesma situação que ele, eles conseguiram ali se unir e manter uma amizade, mas eles não se resumiam a serem vítimas desse tipo de situação. Eles eram pessoas com sonhos, com desejos, com vontades, medos. Eles conversavam sobre o lance do Do-hwa ser um cantor, eles conversavam sobre o que eles queriam fazer da vida. Então eu achei muito legal essa amizade que aconteceu de forma bem espontânea, vindo desses 3 personagens, e isso é importante pra vocês também. Se você tá numa situação dessa, você precisa de uma rede de apoio, uma rede de suporte, mesmo que seja pessoas que não vão conseguir salvar você, entre aspas aqui, porque o Park Hyun, quando ele tava na escola, ele conseguia meio que proteger esses garotos. Mas quando eles estavam ali, os 3 juntos, reunidos na versão feia do Park Hyun, a gente viu que eles tinham ali uma amizade e que eles se apoiavam mutuamente. E isso é importante, porque sempre vai existir outras pessoas que também são rejeitados como você, e você não precisa se humilhar pra caber na amizade de ninguém. Bom, esse foi o resumo de Looks, anime da Netflix, tá lá disponível, 8 episódios. O manhwa também tá disponível no aplicativo Webtoon. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, porque meu canal é novo e eu preciso do apoio de vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!